tema do Vida e Saudável de hoje será sobre diabetes gestacional, uma patologia cada vez mais frequente nas nossas gestantes, que é ocasionada devido ao aumento do peso destas e pelo nível de sedentarismo que está acontecendo na nossa população. Antigamente, as únicas pessoas que tinham diabetes tipo 2 e que acabavam desenvolvendo essa doença, a maioria era fora do período gestacional e com uma idade mais avançada. Atualmente, com o aumento do peso excessivo, a falta de qualquer atividade física diária e pelo excesso de comidas industrializadas, as pessoas estão já tendo essa doença, o diabetes, muito cedo, e acaba que muitos casos já têm diabetes prévia e acaba sendo diagnosticado na gravidez. O diabetes gestacional, propriamente dito, é qualquer tipo de diabetes diagnosticado no período da gestação. Mas isto acarreta um risco materno-fetal 5 vezes maior neste período, bem como tem um risco de 2 vezes mais malformações do feto e um risco de 7 vezes maior da pessoa que teve o diagnóstico de diabetes ter diabetes no futuro ou permanecer diabética após o período da gestação. Existem critérios que a gente usa para diferenciar se a pessoa já tinha um diabetes prévio ou desenvolveu na gravidez, e estes critérios a gente diferencia até para o tipo de tratamento que a gente vai usar nessa gestante neste período. Os níveis que a gente deseja também alcançar durante o período gestacional são inferiores dos níveis quando a pessoa não está grávida, ou seja, porque se a gente mantém uma permissiva, uma glicose mais alta durante esse período, acaba acarretando problemas tanto para a mãe quanto para o feto, e esses problemas são proporcionais ao nível de glicose que eles têm. E no feto de uma mãe que teve diabetes gestacional tem muito maior risco de, no pós, quando criança, quando adulto, desenvolver obesidade, diabetes e hiperatividade. O problema maior é que as pessoas estão não cuidando para engravidar. Elas estão engravidando e depois que se descobrem grávidas, elas acabam vendo que tem essa alteração, né, que já pode ter acarretado até algum problema no embrião nas primeiras semanas de gestação e que não foi solucionado devido ao não diagnóstico de ter essa alteração. O uso de antidiabéticos, a atividade física durante esse período, tudo é permitido com restrições e dependendo do adoçante usado também tem. Por exemplo, o ciclamato de sacarina deve ser evitado, mas a sucralose, a cesulfame, estévia são produtos que são liberados nesse período com quantidades moderadas, que é o suficiente para uso diário, e a atividade física numa intensidade moderada auxilia muito, inclusive, na causa e na alteração do diabetes nesse período de gestação também. Porque neste período ocorre uma resistência insulínica devido às alterações hormonais que ocorrem na gestação, bem como acúmulo de gordura, principalmente devido a ter a oferta maior para o feto, e a redução ainda maior do nível de atividade física que essas pacientes às vezes já não fazem antes de engravidar. E tudo isso acarreta um aumento significativo de glicose e as complicações que vêm junto com isso. O problema também que acontece muito depois que a gestante se cuida, ela teve uma alteração glicêmica na gravidez, ela acaba cuidando todo o período gestacional, acaba reduzindo a sua ingesta alimentar para prevenir o feto de complicações. Ela ganha o nenê, ela acaba ficando em casa, saindo da sua rotina diária, acaba às vezes ganhando mais peso no puerpério depois de ganhar o nenê do que durante o período gestacional e acaba permanecendo com esses níveis alterados e com diabetes devido a esse excesso de peso que ela ganhou nesse período entre gestação e pós-parto. E é indispensável se fazer um teste, né, no pós-parto, em torno de 6 a 8 semanas, em média de 6 semanas no pós-parto, para ver se essa gestante ainda permaneceu diabética ou se ela conseguiu voltar a ter os níveis normais. E o uso de medicações na gestação para o diabetes é bem divergente as opiniões, mas a gente, se necessário, usa a insulina, que tem uso liberado, alguns casos acabam usando hipoglicemiantes, mas 75% a 85% dos casos se consegue resolver só com alterações alimentares e com atividade física.
Portanto, é muito importante se diagnosticar o problema precocemente para evitar o maior risco e quantidade de complicações possíveis.